Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, dia 1 de fevereiro, essa aula, não é? É uma aula de história do conteúdo do sexto ano. E eu estou aqui dando as boas-vindas para o ano letivo, que seja um ano letivo maravilhoso, super produtivo, cheio de conhecimento, cheio de saúde, cheio de paz para todos nós. E o conteúdo de história, especificamente falando, é um conteúdo, nesse primeiro momento das aulas, de introdução e revisão do conteúdo de história que você teve lá no quinto ano. E no conteúdo do quinto ano, vocês foram contemplados com o significado do processo histórico basicamente formado em nosso país, buscando entender, dentro do conteúdo histórico da história do Brasil, desde o descobrimento até o período próximo da República. Por que isso? O processo histórico tem sempre essa característica de dividir os períodos, dividindo os períodos em, no caso de história do Brasil, em Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. Isso vocês viram lá no quinto ano. Viram também que os personagens históricos, eles ganham uma força muito grande, uma importância muito grande para o nosso conhecimento, para o desenvolvimento do conteúdo de história. E como isso é estabelecido? É estabelecido de uma forma sustentada no interesse que os europeus vão ter na América, no caso nosso, especificamente o interesse dos portugueses em ocupar e explorar o nosso país. Diante desse aspecto, a gente vai verificar como isso vai acontecer, em que momento isso vai acontecer, não é? Buscando um entendimento histórico lá atrás, para situarmos em que período estamos nos referindo, que nós estamos estudando, que nós estamos tratando. Nós vamos falar sobre esse período que começa de descobrimento do Brasil lá com as grandes navegações, com as navegações que vão ser postas em prática com as nações, investindo cada vez mais nas navegações, nas embarcações. Evidentemente que essas embarcações elas vão ser de suma importância para o desenvolvimento daquela região. Os burgueses, que é uma classe social que surge na Idade Média, elas vão se juntar aos reis para enveredar, ir nesse caminho, buscar de conhecimento náutico através das cartas cartográficas, e a partir daí a gente vai fazer, bom dia, vai fazer um estudo em cima dessas concepções que eu estou mencionando. Então, o estudo histórico, nesse momento aqui, se faz referência à história do Brasil. E voltando, com isso nós vamos ter uma concepção básica de entendimento do que é a história. Então, o processo histórico brasileiro, no caso nosso que nós estudamos lá no quinto ano, está vinculado basicamente à evolução das das navegações, como essas navegações elas vão contribuir para a nossa formação. Então, na Europa tinha essa característica de interesse em demonstrar a força da economia, da política europeia, e os europeus vão ter interesse em buscar mais e mais matéria-prima no Brasil, buscando aqui no nosso continente, na América, os recursos materiais, a matéria-prima que, porventura, já estava esgotada na Europa. Então, os europeus, junto com a burguesia e os reis, fazem essa união, investem nas navegações e resolvem vir para o Brasil. Tá bom assim? Deu para entender? Que bom.
E a partir disso vai surgir o interesse dos portugueses, a chegada aqui, que não foi uma chegada fácil, a viagem durava longos meses, e após essa chegada, e alguns que se perderam no meio do caminho, pensavam que estavam no local e na verdade estavam em outro, vai surgir daí uma necessidade de administrar a região recém-descoberta. Ali o Brasil vai ser descoberto por Pedro Álvares Cabral. No entanto, temos uma outra versão histórica de que o Brasil teria sido descoberto anteriormente por quem? Isso, por Vicente Pinzon, que chegou à região de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e fez ali as primeiras análises da colonização no Brasil. E com isso vai ser necessário uma administração, só revisando esse conteúdo, que vai ser necessário uma administração portuguesa em nosso território. E com isso os portugueses fizeram o seguinte: eles já haviam descoberto territórios na África e a partir de 1530 vai ser iniciada a colonização efetiva portuguesa em nosso país. Essa colonização efetiva acontece, não é? Acontece através das chamadas, isso, muito bem, viu? Vai longe, das chamadas capitanias hereditárias. Como é que é isso? O território português, desculpe, o território brasileiro, voltando, ele foi dividido em lotes de terras. E essa divisão vai ser de 14 capitanias, de forma horizontal. Imagine aí, fique na sua mente o formato do território brasileiro, e ele vai ser passado como se fosse uma régua, uma linha para a divisão desse território. Território esse dividido em 14 lotes, 14 capitanias e 12 donatários. Há uma situação muito importante. Nem todos os donatários vieram para cá, o que vai ocasionar uma situação ruim para essas capitanias que não tiveram donatário aqui, presente, atuando, reivindicando, buscando melhorias. E aqueles que vieram e tiveram interesse vão fazer com que as capitanias pudessem prosperar, que as capitanias pudessem se desenvolver. E nessa situação, alguns donatários não vieram e alguns donatários ficaram administrando mais de uma capitania. Significa que uma responsabilidade triplicada com isso. Além de ter a responsabilidade de uma, você teria que ter, o donatário teria que ter a responsabilidade de governar e administrar e trazer lucro para os portugueses de mais de uma capitania. Mais de uma capitania. Ponto. Agora a gente já sabe que os portugueses vieram para cá com interesse da matéria-prima, que poderia surgir novas riquezas aqui na América, queriam ir para outras regiões, queriam ir para a Índia e acabaram descobrindo a América. Foi Cristóvão Colombo, o espanhol, que fez isso. No caso específico do Brasil, tivemos a versão de Pedro Álvares Cabral chegando ao nosso território e também a versão que o Brasil teria sido descoberto anteriormente pelo espanhol Vicente Pinzon. Estabelecido essas situações, temos agora a implantação das capitanias hereditárias, como eu falei anteriormente. Essas capitanias hereditárias haviam sido estabelecidas nas colônias portuguesas que ficavam na África. E a partir daí havia o interesse de explorar, tanto na África como no Brasil, e levar
as riquezas para Portugal. Quando os portugueses chegaram, se depararam com os índios, fizeram a comercialização através de escambo, os objetos pessoais que os brancos europeus traziam, deixavam os índios, encantados, fascinados por aqueles objetos, e a partir daí os índios ficavam em desvantagem nessa troca, esse escambo. Com isso, os índios ficarão em desvantagem. Os portugueses e os europeus começaram a acumular riquezas e vão perceber a necessidade de organização cada vez maior da evolução, colonização e exploração, não é? Com a capitania agora, o regime das capitanias pronto, foi entregue a esse donatário a chamada Carta Foral, que são os direitos e deveres estabelecidos para com o donatário. O donatário tinha uma série de responsabilidades que eles teriam que pôr em prática. Desenvolver a região, trazer riqueza, cobrar impostos, dinamizar a economia. Nesse primeiro momento, a partir de 1530, quando começa a colonização efetiva, a colonização efetiva portuguesa no Brasil, com as chamadas capitanias hereditárias, nós temos a economia daquele momento, nos primeiros anos, muito voltada, muito oriunda por conta do pau-brasil. O pau-brasil será a ferramenta, o mote econômico que vai fazer com que a economia brasileira possa dar os recursos necessários para Portugal. Com isso, o pau-brasil é uma planta, não é, de coloração avermelhada que vai facilitar o tingimento de tecidos e de roupas, que as roupas pudessem ter essa nova coloração. E os índios vão colaborar nesse trabalho. No entanto, os índios que estavam ali, conheciam bem a região, conheciam bem o pau-brasil, não teriam a adaptação ideal para fornecer a riqueza que tanto os portugueses esperavam. Então, os índios vão passar um período nessa situação de fornecer a mão de obra, não é? Fornecer a mão de obra. Com isso, vamos perceber que a economia brasileira ela vai dar um sustentáculo enorme para as intenções portuguesas, porque a partir dali o pau-brasil será uma ferramenta super importante para enriquecer a corte portuguesa. O que nós podemos colocar ainda aqui? Que a colonização portuguesa aqui no Brasil é chamada de colonização de exploração. Não é uma colonização para povoar o território brasileiro, que era muito maior que o português. Na verdade, a colonização portuguesa tinha como objetivo explorar, extrair as riquezas brasileiras e levar para o seu território, levar para o seu país. E isto aconteceu. No entanto, vão ocorrer algumas situações problemáticas. Por que isso? Como eu falei, alguns donatários não vieram para o Brasil. E isso vai ter como consequência o não desenvolvimento de todas as capitanias. Das 14 capitanias, para que vocês possam ter ideia, isso mesmo, viu? Muito bem, parabéns. Somente 2 capitanias chegaram a prosperar. Quais foram essas capitanias? Foram as capitanias de São Vicente e Pernambuco. Essas capitanias foram prósperas. Nós temos ali
um donatário de São Vicente, melhor dizendo, chamado Martim Afonso de Souza, e de Pernambuco, donatário chamado... Quem era ele? Isso, meus queridos, ele mesmo, Duarte Coelho. Ele sim estava à frente da capitania pernambucana. E ele vai prosperar, vai trazer desenvolvimento, não só com o pau-brasil, sobretudo com a cana-de-açúcar, em que o açúcar vai ser um produto muito importante para a economia mundial nos primeiros anos do século XVI, a partir de 1520, no caso da colonização brasileira, a partir de 1530. Com isso, vamos conhecer este novo ponto econômico, essa nova cultura econômica. A forma econômica agora vai estar uma outra opção, que é o pau-brasil, além do pau-brasil, desculpe, o açúcar, a cana-de-açúcar. Como as capitanias só deram certo, só conseguiram prosperar em duas regiões, em duas capitanias, em dois lotes, São Vicente e Pernambuco, os portugueses viram que as capitanias, observaram que as capitanias não deram o resultado esperado. Por conta disso, era necessário realizar algumas mudanças. Não quero dizer com isso que as capitanias deixaram de existir. Elas permaneceram existindo. Isso mesmo, viu? No entanto, houve a necessidade de uma nova forma de administrar aqui o Brasil. E essa forma é a forma dos governos gerais.